1h da tarde, mais 12 minutinhos, já de volta aqui lendo as mensagens das nossas amigas telespectadoras, os nossos amigos telespectadores que mandam, que participam aqui através do WhatsApp 98846-1865, a Nalva no Liberdade 2, a Lidiane no bairro Vila Vargas mandou aqui o áudio, eu estava escutando, acho que é Lidiane mesmo, pelo que eu consegui entender, ela disse que não perde o programa, assiste todos os dias. Brigadão, Lidiane, do bairro Vila Vargas. Brigadão, a Lana está assistindo também, mandando um alô para a NET, lá em Itaiem, assistindo aqui ao programa. O Evandro, que mora em Tamaraju, lá no bairro Várzea Alegre, também está assistindo a gente. Brigadão aí. O pessoal que sempre manda participação, o Evandro, já falei, né? Uma outra aqui participação. Os gêmeos aí, Nicolas e Caleb, a irmã Valentina, no centro da cidade, também assistindo ao Cidade Notícias Interativo ao vivo aqui pela TV Subaia Hit. A Edinalva, a Júlia, também curtindo aqui o programa, mandando mensagem para a gente. O Sandro do Táxi, a Sueli está mandando mensagem aí. Muitíssimo obrigado a todos. Eu falei ontem sobre o Campeonato Baiano de Futebol, né? Sofreu algumas mudanças aí, segundo a Federação Baiana. A primeira partida ela continua marcada para amanhã, às 9h30 da noite, no Pituaçu, no estádio de Pituaçu, e o segundo jogo seria para o dia 26 de agosto, mas está sendo antecipado aí para o próximo sábado, né? Dia 8, a final entre Bahia e Atlético de Alagoinhas. Então, o último jogo que estava previsto lá para o final de agosto, já foi trazido aí para o próximo sábado, dia 8. E aí tinha a estreia, né, do Bahia no Campeonato Brasileiro, que começa no próximo final de semana, contra o Botafogo. Essa estreia, claro, vai ter que ser adiada aí justamente por conta dessa final, a última partida da final do Campeonato Baiano de Futebol entre Bahia e Atlético de Alagoinhas. Vamos falar agora sobre o auxílio emergencial, né? Mesmo com todo o investimento em tecnologia por parte da Caixa Econômica Federal, as filas, né, justamente por conta do auxílio emergencial, diminuíram, mas em alguns momentos, por conta de alguns problemas, elas voltam a ser realidade, conforme a gente vai ver na reportagem. O auxílio emergencial de R$ 600 disponibilizado pelo governo federal foi ampliado para 5 parcelas. O pagamento segue realizado mensalmente para as pessoas que têm direito, mas é preciso ter atenção ao calendário. As parcelas 4 e 5 foram organizadas em ciclos de crédito de acordo com o número do NIS para os beneficiários do Bolsa Família e pelo aniversário para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo aplicativo da Caixa. Desde o fim de julho, o banco começou a acreditar os valores na conta. Desde o início da pandemia da Covid-19, as longas filas de banco têm causado preocupação pela possibilidade de contaminação pelo vírus, especialmente a Caixa Econômica Federal, que precisou fazer os pagamentos emergenciais oferecidos pelo governo sozinha. A alternativa gerada pelo banco para tentar diminuir essas filas e aglomeração foi o incentivo do uso dos aparatos digitais. Assim, foi disponibilizado nos aplicativos das contas o pagamento de boletos e também as transferências. Atualmente é possível também fazer pagamentos de compras direto nos estabelecimentos com essas contas digitais. Apesar disso, o que vemos é que essas aglomerações e as longas filas continuam. Aqui em Teixeira de Freitas, por exemplo, na agência da Caixa Econômica do centro da cidade, a fila chega a dar uma volta inteira na praça que fica em frente, o que causa ainda preocupação. Muitas pessoas não estão conseguindo utilizar o aplicativo. O banco aponta que houve uma operação para tentar evitar tentativas de fraudes e que esta semana os desbloqueios de várias contas serão realizados. Todas as pessoas que possuem um aplicativo instalado em seu celular com segurança não precisam ir à agência, podem utilizar o recurso nas formas já ditas. Contudo, nos últimos 15 dias nós tivemos bloqueio de diversas contas por suspeitas de fraudes. Por força deste movimento, para proteger inclusive a todas as pessoas envolvidas, foi necessária a realização de procedimentos juntos com a Polícia Federal, com os órgãos de inteligência, desbaratamos quadrilhas e os procedimentos adotados geraram 2 grupos de contas. Tem um grupo que as pessoas vão fazer a regularização através do seu próprio aplicativo. Basta responder as perguntas que estão sendo feitas diretamente nele. E com isso o aplicativo é liberado para funcionamento.
Outras pessoas fazem parte de um grupo que precisa ir presencialmente a uma agência da Caixa. Ele será informado no próprio aplicativo, dirija-se a uma agência da Caixa. Nestes casos, foi criado um calendário exclusivo para o desbloqueio do aplicativo. E nós estamos, nesta semana, de 3 a 7 de agosto, atendendo as pessoas nascidas de janeiro a julho para realizar os desbloqueios. Nascidos de agosto em diante, tem que observar o calendário seguinte para se dirigir à agência somente durante o período do calendário previsto para desbloqueios de aplicativo. Mas são vários os motivos que levam os usuários até o banco, muitas vezes simplesmente por não ter familiaridade com o digital. O senhor tentou pela internet, pelo telefone? Já tentei, já não deu certo. Aí eu vim hoje aí para ver se tirou. Resolve. O senhor já conseguiu sacar alguma vez? Já. Duas, né? Duas parcelas. E o senhor teve que vir aqui na Caixa para fazer o saque? Vim aqui na Caixa, sim. Pelo celular você não consegue fazer? Não consigo, porque eu não entendo negócio de celular. Ninguém podia fazer pelo senhor? Não, os filhos não interessa, eu corri atrás. E pelo aplicativo você não conseguiu resolver? Não consegui, entendeu? Aí eu tô vindo aqui no Caixa para resolver. E as filas? Enormes. Mesmo com as dificuldades encontradas por vários usuários, a Caixa já contabiliza quase 10 bilhões de reais movimentados com o cartão de débito virtual. As modalidades Pague na Maquininha e pagamento com cartão virtual digital é um sucesso. Dos 136 milhões de transações que foram realizadas até o momento, mais de 47 milhões foram realizadas através dessas duas modalidades, ou seja, as pessoas realizaram suas compras na internet, diretamente nos supermercados, nas farmácias, nas padarias, trazendo toda a comodidade, conforto e evitando, inclusive, pegar filas, evitando aglomerações e evitando também pegar em dinheiro, né, que é um vetor de transmissão também do Covid e de outras doenças. Além do auxílio emergencial, está disponível também o FGTS emergencial. O trabalhador que tem valores disponíveis de FGTS pode receber até R$ 1.045. E o crédito é colocado segundo um calendário, como é feito com o auxílio. Durante um período, o recurso estará depositado na poupança digital. Ele pode utilizar para pagar as contas de boletos, concessionárias, fazer as compras na internet ou mesmo nos mais de 9 milhões de estabelecimentos na maquininha existentes no Brasil e terá um calendário para eventuais saque em espécie ou transferências para outros bancos. Então a modalidade de utilização ela é a mesma e traz toda a segurança e o objetivo é evitar as aglomerações. 1h da tarde, mais 20 minutinhos. Se a gente for comparar nesses 5 meses aí de pandemia, né, aquelas filas todas que nós já tivemos nesse período, já mostramos aqui, já chamamos a atenção. Se a gente for fazer uma comparação, diminuiu, né, as filas diminuíram, aquelas filas que a gente tinha todos os dias, durante um mês direto, aí, aquela confusão toda, e isso conseguiu resolver. Mas a gente viu aí nas imagens, né, as imagens são testemunhas de que o problema não foi solucionado de todo. A gente ainda tem filas, ainda tem uma certa aglomeração, os problemas com relação ao aplicativo, eles continuam acontecendo. Tem também, que é um fato que a gente não pode negar, também foi mostrado bem aí na reportagem, a falta de habilidade de algumas pessoas com a tecnologia, em lidar mesmo com o aplicativo. Tudo isso é uma realidade que acaba aí nesse conjunto de tudo, né? Problemas da Caixa, problemas da pessoa em fazer a operação do aplicativo e mexer no celular, problemas com a própria tecnologia, tudo isso acaba causando esses problemas e a gente ainda tem em alguns períodos fila. E sem falar também, né, no crime, né, que acaba complicando a vida de todo mundo, justamente por conta da tentativa de criminosos, da tentativa e de crime consumado mesmo, de dinheiro que foi retirado das contas de maneira criminosa. Por conta de tudo isso, a Caixa Econômica Federal teve que, entre aspas, dificultar um pouco o acesso, criar mais filtros aí no acesso para evitar justamente que a criminalidade não roubasse ainda mais o dinheiro de quem deveria estar recebendo o auxílio emergencial.
Agora a gente tem aqui na tela a previsão do tempo. Olha, a terça-feira amanheceu cinzenta, né, em toda essa faixa aqui que está em cinza no mapa, toda a faixa leste, que compreende aqui o litoral do extremo sul, pega um pouquinho do sudoeste até o nordeste, na divisa com o Sergipe. Essa deve ser a tendência aí para a semana em todas essas regiões. 26 graus em Teixeira nesse momento, a tendência amanhã é de uma Teixeira de Freitas com um dia parcialmente nublado, com menos chuvas que hoje. Essa é a tendência. O friozinho continua com variações aí na casa dos 16, podemos ter 16 graus amanhã e 26 graus. Essa é a variação prevista para amanhã aqui em Teixeira. 1h da tarde, mais 22 minutinhos, vamos falar de coronavírus. Vamos trazer aqui o boletim epidemiológico já na tela, quase 2.600 casos aqui em Teixeira de Freitas, né? Exatamente 2.590 casos. Recuperados aí 2.367, ativos 172, internações 32 e tivemos mais uma morte confirmada, infelizmente, aqui na nossa cidade. São 51 óbitos, segundo aí a Secretaria Municipal de Saúde. Um homem de 73 anos que estava internado no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas acabou morrendo. A morte aqui, relacionada aqui à cidade de Teixeira de Freitas. Com relação à ocupação dos leitos, 17 pacientes internados no Hospital Municipal e Hospital de Campanha, 6 na enfermaria, 11 na UTI. Na UPA, são 5 pessoas internadas. Na rede privada, 10 pacientes internados, 5 na UTI e 5 na enfermaria. 1h da tarde, mais 24 minutinhos, hora da gente chamar a Yara Lopes, que vai trazer para a gente mais informações aí relacionadas à pandemia. Boa tarde, Yara. Boa tarde, Herbie. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente, né, em mais uma atualização em relação às notícias aqui da nossa região da Covid-19, que infelizmente não param de acontecer. O nosso desejo, né, Herbie, é que a gente possa parar de dar esses números, que a gente veja essa curva desacelerando. Eu acho que muitas pessoas já pararam, talvez, de falar um pouco do assunto, né, no dia a dia. Realmente a situação tem deixado a gente muito desgastado e quando a gente sai às ruas, principalmente aqui de Teixeira de Freitas, a gente vê que é uma normalidade, né? As pessoas talvez naturalizaram tudo que está acontecendo, mas como a gente trabalha com as notícias e todos os dias nós sentamos para procurar esses números, nós vemos que as mortes continuam acontecendo. Talvez isso não permita que a gente sinta essa normalidade que outras pessoas talvez estejam sentindo, Herbie, porque além dessa morte, por exemplo, que você acabou de noticiar aqui em Teixeira de Freitas, nós tivemos em Medeiros Neto um total de 3 óbitos em 24 horas e isso é extremamente preocupante. É uma cidade muito pequena. Nós temos falado diariamente que a situação de Medeiros Neto tem se complicado. Eles já estão com 222 ativos e um total de 9 mortos. Essas mortes mais atualizadas que aconteceram foram de 2 mulheres, uma de 57 anos, já estava há quase 30 dias internada no Hospital de Campanha aqui de Teixeira de Freitas. A outra mulher tinha 78 anos e um homem de 68 anos. A gente deixa as nossas lástimas, né? Medeiros Neto tem falado sobre isso, né? Hoje eles inclusive colocaram nas redes sociais a dor que é de continuar perdendo essas pessoas. Itamaraju, Herbie, também registrou mais óbitos, mais 2 mortes. Mulheres de 81 e 86 anos que morreram na cidade. A cidade já está com 145 ativos e são 23 óbitos no total. Porto Seguro também registrou mais uma morte. Neste caso, eles anunciaram qual foi a morte, não é muito do feitio dos boletins de Porto Seguro trazer essas informações, mas eles noticiaram que o pai do secretário de saúde da cidade acabou falecendo por conta de complicações da Covid-19. O que nos assusta e nos deixa preocupado é que todos os dias a gente tem óbitos para falar e normalmente não é de apenas uma cidade. A nossa micro-região aqui está sendo bastante afetada por conta da doença, viu, Herbie? Algumas outras cidades também têm dados que nos preocupam, né? Alcobaça já teve 281 casos confirmados, já foram 4 mortes na cidade. Caravela, 156 confirmados e 115 recuperados. Ibirapuã, 72 casos confirmados. Itamaraju, né, nós acabamos de falar. Itanhem também, que é uma cidade bem pequena,
e já teve 200 casos confirmados, né? 7 óbitos registrados, também é um número bastante preocupante. Mucuri, 8 óbitos registrados e são 363 casos confirmados. A gente vê que toda a região foi atingida. Quando a gente compara com o estado da Bahia, Herb, nós temos agora 171 mil confirmados em nosso estado e 12 mil ativos. Né, são 3.648 mortes aqui no nosso estado. O Fábio Vilas Boas, né, que é o secretário estadual de saúde, chegou a se pronunciar em relação a esses números aqui do nosso estado. Ele disse que a gente está vendo uma lenta estabilização, né? Uma lenta, talvez, normalização, desaceleração. Primeiro aconteceu no número de casos totais, depois essa desaceleração aconteceu nos números ativos, e aí a expectativa deles é de que a partir de agora, com essa desaceleração, a gente chegue naquele esperado momento de queda naquele índice, né? Realmente de a gente ver aquela curva caindo e a gente talvez chegar a ver essa luz no fim do túnel de sair dessa pandemia mundial. O caso é que esses números do estado da Bahia não estão em acordo com os nossos números aqui da microrregião, porque a gente não chegou nesse ponto, né, de realmente uma desaceleração e de chegar num ponto de decrescimento. A gente aqui continua tendo um crescimento no número de casos e no número de óbitos. Yara, e todos nós temos que ficar preocupados, inclusive aqui em Teixeira de Freitas, quando a gente vê, né, por exemplo, você citou aí Medeiros Neto, que a situação está crítica, todos nós temos que ficar preocupados porque, por exemplo, os hospitais, quem é de Medeiros Neto, quem é de Itaém, quem é de Itamaraju, depende dos hospitais aqui de Teixeira de Freitas, né? Porque esse hospital é regional, né? O hospital de campanha, todo mundo vem para cá, né? Exatamente, essas mortes que aconteceram em Medeiros Neto, de Medeiros Neto, inclusive, Herb, as 3 pessoas estavam internadas aqui em Teixeira de Freitas, 2 no hospital público e uma pessoa estava internada no hospital particular, segundo as informações que foram divulgadas pelas secretarias de saúde. Então, nós temos que pensar que aqui a gente não está lidando apenas com Teixeira de Freitas, são 13 municípios, pelo menos, que vêm se tratar aqui e chega um momento realmente que o sistema de saúde não consegue suportar. Isso que a gente tem falado, felizmente, no momento somente de adultos, né, Herb? Nós não temos, por exemplo, uma estrutura para poder suportar caso crianças também comecem a ficar doentes, por exemplo, talvez com o retorno de aulas, a gente não tem como saber, mas nem Teixeira de Freitas, que é considerado esse polo de saúde, tem condição de cuidar em UTI das crianças aqui da cidade, caso adoeçam com a Covid-19. Vamos esperar que a gente saia disso o mais rápido possível. Depende de mim, depende de você que está assistindo aí. Para finalizar, quero mandar um alô para a Cailane, assistindo com o pai, o Hamilton, a mãe, a dona Mila, lá no assentamento Bela Manhã. Muitíssimo obrigado aí, família toda, assistindo ao programa. A Mariane também está assistindo ao programa, o Pablo, a Vanessa e o Luciano no bairro Bela Vista. Amanhã tem mais, novo encontro. Ótima tarde a todos.